E se você quer ser um tributarista de fato, e o que eu defendo aqui, ser um tributarista valorizado, você precisa aprender a pensar. Porque pensar, você vai se posicionar, você vai criar sua autoridade, você vai conseguir levar estratégias para o seu cliente. São 3 as habilidades que formam o tributarista do futuro: técnica tributária, inteligência de negócios com o uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, pois quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante? A escolha é sua. Olá, estamos começando aqui a nossa livecast, né? O nosso encontro toda sexta-feira às 13 horas, em que eu com a minha querida Lelê, minha xará, que é a nossa host aqui do podcast Tributarista do Futuro, trazemos algum convidado para debatermos um tema relevante aí na sua jornada como tributarista de inteligência de negócios valorizado. Oi! Boa tarde, tudo bom, Morroy? Que prazer. Tudo ótimo, Letícia. Prazer falar com você, depois de tanto tempo, né, que a gente não se fala. Verdade, verdade. Muito tempo mesmo, hein? Alguns anos, né, Morroy? Com certeza, alguns anos. Como que você está? Sim. Eu fiquei muito feliz de te ver lá dentro da nossa comunidade. O pessoal que está nos acompanhando aqui, hoje a gente vai falar um pouco sobre essa questão da tributação, né, da economia global, das ideias de um imposto único, das implementações do projeto BEPS, enfim, algo assim mais em contexto globalizado mesmo, que nem todo mundo, nem todo tributarista se depara com isso ao longo da sua carreira, né, Monroy? Mas eu acho importante, por mais que eventualmente a gente não vá atender um cliente nessa área, é muito importante a gente saber o que está acontecendo, porque acaba refletindo de algum ponto, vai refletir na tributação do Brasil. E como eu sempre falo, aqui nós somos tributaristas de inteligência de negócios, ou seja, a gente nós falamos de negócios, né? E os negócios, eles estão cada vez mais aí globalizados, né? Então a gente precisa estar realmente atento. E é por isso que eu quis trazer um episódio, acho que eu não fiz nenhum episódio sobre tributação. Fiz um episódio, sim, sobre tributação internacional, coisa mais geral, no podcast, mas a gente está quase fechando 70 episódios, né, do podcast. Caramba, tem parabéns. Conteúdo pra caramba aqui. Conteúdo pra caramba. E é um tema muito legal, acho que é um tema que o pessoal precisa realmente... Não que seja para se tornar especialista no tema, mas pelo menos uma abordagem geral, saber o que está acontecendo, o que está sendo discutido. E eu sempre fui uma entusiasta, né, da parte da tributação internacional, e agora muito a questão da nova economia, das novas tecnologias, que tem muito a ver também com o que a gente vai falar hoje, né? Então vamos lá, gente, começando aí, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso podcast Tributarista do Futuro, e aqui nós discutimos, né, todas as estratégias na sua jornada do zero até um tributarista de inteligência de negócios valorizado. E sempre aqui, eu, Letícia Amaral, e a nossa host Letícia Vitória, que hoje, infelizmente, não vai poder estar conosco, teve um problema técnico aqui, mas eu tenho um super convidado, já vamos apresentá-lo aqui formalmente para todos. E hoje estamos no episódio 69 do nosso podcast. E o tema de hoje é como se preparar para as oportunidades na tributação mundial das novas tecnologias. E vamos falar sobretudo do projeto BEPS da OCDE. E aqui comigo está o nosso querido Monroy Olsen, que é advogado, já meu companheiro de longa data, né, Monroy? Muitas ideologias tributárias a gente já passou junto. Então, para a gente, né, pensando em quem está nos ouvindo, para conhecer o Monroy Olsen, né? Olha, Monroy é o único que eu conheço, tá, Monroy? É o único. Monroy Olsen, com certeza, é exclusivo. Mas conta aí para o pessoal, fala um pouquinho da sua jornada tributária, do seu novo propósito, e daí a gente já toca o barco aí para a gente continuar o papo que a gente já estava fazendo antes de começar formalmente aqui o nosso podcast. Mas seja bem-vinda, é uma honra ter aqui. Obrigado, Letícia. Obrigado a Letícia Vitória também pelo convite e toda a organização para que eu pudesse conseguir entrar aqui. O que de jornada eu tenho? Muito
da família, né, de empresários, de advogados, de industriais. Isso me propiciou, né, ter uma educação que me levou a fazer 2 faculdades ao mesmo tempo, Direito e Administração. Meu sonho sempre foi fazer administração, viu, Letícia? Tanto que eu fiz administração na Federal e Direito na PUC, daí noturno. Olha, eu não lembrava que você também tinha feito administração, mas agora eu não lembrava, não. Que legal. Estou retomando. Com mais força ainda agora a administração, me inscrevi no CRA, acho que eles, pegando a exemplo do CRC e da OAB, né, tem muito, né, a trabalhar pelas profissões. Já vou falar um pouquinho também da minha experiência na Europa, porque eles têm lá o Steuerberatung, né, então uma categoria, um teste para você se tornar especialista em tributação. De repente pode ser uma boa ideia aqui no Brasil a gente ter alguma coisa nesse sentido. Vamos falar, vamos explorar esse tema, muito interessante. Vamos sim. Dá para fazer um episódio só para falar sobre isso, inclusive, né? Vamos, estou conversando já com o pessoal do CRA, conversei com o Marcos Masayuki, amigo nosso de longa data também. Nossa, muito tempo que eu não falo com o Marcos, ele seria um excelente convidado aqui para o nosso podcast também, tem muito a agregar. Pode convidar, certeza. Masayuki, com certeza. E aí, Letícia, eu fui nas 2 faculdades ao mesmo tempo até o 3º ano. Foi quando eu entrei daí na Arthur Andersen, uma empresa, na época era Big Six, né? Hoje é Big Four, que são a Price, a Ernst, KPMG e Deloitte agora, né? E na minha época daí tinha também a Arthur Andersen, que era uma das que era mais procuradas, porque eles investiam na carreira, né, de quem entrava em cursos, treinamentos, fiz treinamento dos Estados Unidos também, foi uma loucura. Apesar de eu ter ficado só 4 anos e meio na Arthur Andersen, Letícia, eu considero meu mestrado e doutorado juntos ali dessa experiência, porque a gente acaba indo em diversos setores, diversas cidades, diversos países para trabalhar, e isso nos dá uma bagagem enorme, né? E daí na sequência, em 2001, eu já fazia parte da Andersen Balão Advocacia, era o responsável, né, pelo departamento tributário. Eu acabei fazendo, então, a pós-graduação do James Marins ali na PUC, né, em Direito Tributário e Processual Tributário. Em 2002, então, eu já estava dando aula e acabei optando... Só te interrompendo para avisar que você também é de Curitiba, né? Curitiba como eu, né? Somos curitibanos, o pessoal que está nos ouvindo aí, às vezes nota até pelo sotaque, né, Monroy? Eu nasci em Caçador, Santa Catarina, mas eu vim para Curitiba com 5 anos, então eu me considero curitibano da gema aqui. E aí, Letícia, importante nessa experiência do James, né, de excelência na veia, né? O James é muito... Ele, a Gláucia tocando, daí a Josélia e outros, né, expoentes, né, o André Renato, né, como professores ou assistentes, eu tive a oportunidade de identificar que o estudo do direito tributário é algo muito relevante, promissor. Você falando, né, inteligência de negócios, mais do que nunca, você tem uma situação em que pouquíssimos querem, né, advogados em especial, querem trabalhar com números, né? Então a gente que, no meu caso, fiz administração, trabalhei numa empresa de auditoria que me fez estudar na marra contabilidade, que não é algo simples, né? Me abriu horizontes para pensar, tá, qual que é o próximo passo? E aí olhando justamente na chamada, né? Como se preparar para oportunidades na tributação mundial, nas novas tecnologias, né? Que é a nossa chamada do podcast de hoje. Eu acabei tendo a possibilidade de os meus sócios lá na Andersen Balão me deixarem ficar 1 ano fora. Foi quando eu decidi, então, ir para a parte internacional, porque todas as novidades de tributação estavam acontecendo lá. E o nosso escritório era especializado em multinacionais de origem alemã, suíça, austríaca, né? Então a gente tinha muito disso de oferecer um algo a mais, de falar a mesma linguagem que eles, nas suas controladorias do exterior, falavam aqui, seja em remessas para o exterior ou planejamento de como você trazer o dinheiro para uma fábrica aqui no Brasil, se como capital social, empréstimo, trabalhar daí preços de transferência, que era uma novidade. Então, pra você ter uma ideia, na época que eu estava na Arthur Andersen, o meu primeiro trabalho de transfer pricing foi feito ali na Tupi, ali em Santa Catarina. E era novidade, era uma loucura. E aqui perto. Tive que estudar tudo, e é algo que, se a gente for ver hoje, não é à toa que no projeto BEPS, né, das 15 linhas, ali tem 3 que são dedicadas para preços de transferência, né? O impacto é muito grande.
E aí, nessa possibilidade, quando eu fui para Viena, então, estudar tributação internacional, eu poderia ter ido para estudar mais a União Europeia, que acho que foi o caminho que você seguiu, ou então ir para os Estados Unidos, ou ir para um lugar que verificaria, né, todos os sistemas de tributação mundo afora. Daí essa foi a minha opção, na verdade. Então eu estudei o sistema do Japão, da França, Bélgica, países nórdicos, planejamento tributário, que era o meu foco. Então, o planejamento tributário, e aqui eu vou abrir meu coração para você, hein, Letícia? Sempre, depois que eu fiz o curso, né, o mestrado, eu comecei a frequentar os congressos IFA, né? Então, eu não perdi quase nenhum, só quando os meus filhos nasceram. Mas eu, todo ano, ia para o exterior. E, ano a ano, o congresso IFA deixou de ser focado no pessoal de planejamento tributário, então, offshores, né, de você fazer planejamento tributário agressivo, sim, porque o pessoal tinha que se defender da tributação excessiva, né? E hoje em dia a gente está vendo o caminho inverso. Na verdade, as autoridades fiscais estão tomando conta da IFA. Estão tomando conta. Então eles vão lá para divulgar tudo. Foi em 2012 que eu te falei, quando eu fui no congresso da IFA. Foi de 2012, que foi em Viena. Foi esse que eu... Olha só. E aí teve no Rio de Janeiro, aqui na gestão, né, da BDF do Gustavo Brigagão, que foi excelente. Eu fui para a Coreia, o último que eu fui para a Coreia do Sul, fui para Londres. Na Coreia do Sul, para você ter uma ideia, Letícia, no último dia, que daí era já lazer, né, eu poderia ter ido comprar eletrônicos ou ter ido visitar a Coreia do Norte, lá a fronteira. Resultado, fui parar um dia inteiro num mosteiro zen budista, minha amiga. O que você tem para me dizer sobre isso? Só que o mais bizarro é que o meu companheiro de quarto era um cara escocês, e esse escocês trabalhava com o quê? Tributação. Então, o cara trabalhava numa área que eu acho que não temos aqui no Brasil, que é a seguinte: ele era o responsável por verificar se as políticas públicas, né, instituídas por meio daquela legislação que foi lançada, estavam surtindo os efeitos desejados. E se não eram atingidas, né, os propósitos, os números, as metas, ele, com o relatório dele, e a especialidade dele era mais para o lado estatístico do que jurídico, ele quase que dava o gatilho para revogar a legislação e devolver todo o dinheiro para os pagadores de impostos. Você acredita nisso? Já imaginou se a gente tivesse isso no Brasil? Para os pagadores. Olha só que belezura! Uma loucura, só que a gente não tem aqui, a gente é muito passivo, a gente aceita, e aí pegando o IBPT, né, como o maior exemplo de todos esses estudos, né, de que a gente não tem retorno, ou a gente tem o pior retorno de todas as nações analisadas, é uma vergonha que a gente passa, Letícia, e a gente tem que mudar isso. Esse sempre foi o papel do IBPT, né, levar essa conscientização para... E aí, Morre, até... Nossa, então, assim, tem muito conteúdo pra gente falar, mas só pegando essa tua última fala, esses dias alguém me perguntou assim, Letícia, mas como que eu vou ser um tributarista? Eu não lembro se você falou um tributarista do futuro, porque pegou meu arroba. Um tributarista do futuro no Brasil que tem o sistema tributário mais retrógrado. Sim. É um desafio. Inclusive, pegando da OCDE, eu acho que depois a gente fala um pouquinho o que é a OCDE, para quem está nos acompanhando eventualmente não sabe. Claro. Mas no relatório da OCDE, para que o Brasil integre a OCDE, um dos pontos ali, justamente é essa adequação do sistema tributário à tributação de novas tecnologias, né? Porque, assim, o sistema tributário nacional, ele realmente, né, muito antigo, muito antigo. Eu sempre falo, qualquer proposta, essas propostas que estão rolando aí de reforma tributária, nenhuma vai chegar nesse ponto de querer entrar, né, algo mais moderno, não é só simplificar, mas modernizar e de realmente dar um retorno, né? Isso, a gente sempre pega os dois lados, né? Para que se tributa e o que se faz com o fruto da tributação. E a gente tem problemas enormes aqui, mas eu também andei pensando, né? Eu falei, poxa, mas aí pensando nisso, esse é o nosso desafio. Por isso que a gente é tributarista, para pensar nisso, para ir à frente, para se posicionar, para onde está ruim, assim, para fazer para o nosso cliente, ok, esse é o que a gente tem um papel aqui de educar, de conscientizar, mas para o nosso cliente, a gente tem que levar para ele oportunidades.
Porque também tudo que é retrógrado, tudo que é ruim, a gente vai encontrar oportunidade também. Sim. Né? Então tem esses dois lados da moeda. Mas olha só, pessoal, vocês estão vendo que assim esse podcast realmente está ficando cada vez mais pesado, no bom sentido, né, Morri? Cada vez mais convidados aí com muito peso para agregar a jornada de vocês. Porque aqui, Morro, no podcast e na audiência geral do Tributarista do Futuro, como o objetivo é formar o tributarista, né, trazer essas pessoas para essa carreira, então tem muita gente chegando agora, começando agora no tributário. E o meu papel aqui é trazer a imensidão de oportunidades que o tributário apresenta, porque realmente a gente tem muita oportunidade para explorar dentro do tributário, seja num contexto mas realmente ali do dia a dia da prática, como você falou, pô, eu fui na Tupi, tem de multinacional, seja no contexto do debate, porque eu sei que você também, assim como a gente sempre teve muito à frente do debate, de se posicionar, de levar realmente assim outro lado, vamos levar para o poder público para ele se posicionar, pegar. Eu lembro você se posicionando, falando, não, gente, eu tendo muita multinacional aqui. E a gente indo lá nos debates na Secretaria da Fazenda do Paraná, eu falei, não, mas a realidade é diferente do que vocês estão colocando aqui. A realidade, o problema, eu acho que foi na época que a gente estava discutindo a guerra dos portos. Sim, que veio 4% lá da Resolução 13. Massayuki estava com a gente também. Massayuki estava sim. E eu lembro direitinho você falando, não, mas calma aí, a gente tem que pensar também do lado do empresário, que é o que traz o capital, que investe o dinheiro, é o que... Temos que ver todos os reflexos disso. E agora cada vez mais, porque tudo, né? A gente já vive uma economia globalizada há muito tempo. Agora essa globalização é uma globalização digital, de todos os sentidos, né? Uma globalização de tecnologia, de comunicação, de meios, de romper intermediários, né? Então, se a gente for pegar lá o mundo cripto, blockchain, é romper intermediários no meio para facilitar. Então, cada vez mais a gente vê também esse dilema ali do governo, qual que é o papel dele, o que é, se essas novas tecnologias vêm como uma ameaça ou não. A gente está vendo o contexto ali que a gente estava conversando antes de começar o podcast da guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, vamos explorar aqui, eu acho que para quem está nos acompanhando, vamos começar falando da OCDE, né? O papel da OCDE em tudo isso. Vamos fala um pouquinho para o pessoal para entender o que é a OCDE, o papel dela, como que é, o que ela confere na tributação em nível mundial aí, e os reflexos para nós aqui. Perfeito, Letícia. Só recomendo muito, obviamente, né, para que todos entrem no site da OCDE, fácil de achar, né, via Google. A origem dela está pós-guerra, né, em que era a Organização para a Cooperação dos Estados Europeus, né, isso foi em 48, aí virou só em 61 OCDE, então o ED europeu virou econômico. Né, daí entrou Estados Unidos, Canadá e mais alguns, hoje já estão em 38, né, e da OCDE é uma organização multilateral, mas que, não vou obviamente comparar com o IBPT, mas tem muito essa pegada educacional de você também ajudar os países a erguerem os seus sistemas tributários, a se tornarem eficientes. Porque, estava até comentando com você, os professores sempre falaram, né, então, que a origem das guerras sempre foi a tributação. Quando alguém queria prejudicar outro, aumentava a tributação dos produtos, enfim, causava uma dupla tributação, e isso era pior que uma entrada de tanque ou um míssil, né? Então, a gente sabe da necessidade de organismos como esses, OCDE, a OMC, né, que começou lá atrás como GATT, o General Agreement on Trade and Tariffs, mas aí a gente vem para a OMC, Organização Mundial do Comércio, justamente para limitar, e aí num número maior de participantes, né, mais de 150 hoje, para limitar essa tributação que não pudesse exceder os 35%, em alguns casos menos, de você não poder dar um tratamento nacional, né, diferente do que você dá de tratamento para estrangeiro que estejam em situação equivalente, e uma série de outros fatores em que os países membros dessas organizações, seja da OMC, ou no caso signatários do GATT, TRIMS e outros acordos multilaterais, mas agora olhando para a OCDE, que é o nosso foco aqui, eles abrem mão um pouco da soberania deles. Então, eu estou abrindo mão de ter o meu sistema tributário puramente brasileiro para adotar as premissas da OCDE e eu apenas
colocar alíquotas ou colocar uma outra coisinha ali, porque o sistema tem que ser o mesmo. Só que o Brasil, infelizmente, não é membro da OCDE e está longe de ser, apesar dessa sinalização daí do IOF, porque o Brasil regrediu em muito em questões tributárias e principalmente no combate à corrupção. Então a gente tem uma situação onde a Rússia abusou, né? Foi limada do processo de se tornar membro da OCDE, mas ela já estava num patamar bem avançado. O Brasil pedindo, mas aqui, imagine o Brasil na América Latina, na própria América, né? Nós atrás de Chile, México, Peru, Argentina, é um troço maluco, né, Letícia? E tudo por quê? Porque nós continuamos nas mãos de alguns grupos econômicos que adotam a política, religiões e outros fatores aí para continuar no poder. E aí a gente tem a OCDE, então, dando esses limites em que, olhando aqui para o podcast, né, para quem eventualmente possa ter interesse em estudar a tributação internacional. Recomendo muito. Por quê? Porque com essa guerra, a Rússia ficando de fora, o Brasil até 2030 vai ficar terceira ou quarta potência mundial. Os investimentos estrangeiros para erguermos, né, fábricas, para fornecermos energia, hidrogênio verde e outras coisas, virá tudo para cá. Então a gente precisa ter pessoas que já são gabaritadas em direito, em contabilidade, em administração, mas eu antigamente recomendava, viu, para todas as pessoas que trabalharam comigo, para que também fizesse uma segunda faculdade de contabilidade. Hoje eu já estou na dúvida, se não coloco as pessoas, não indico, né, não oriento as pessoas para estudarem estatística, história, porque a gente tem, Letícia, mais do que responsabilidade na criação de uma política pública, saber que a norma que foi ali colocada, ela precisa trazer segurança jurídica. E é o que falta aqui no Brasil. Se o Brasil desse segurança jurídica para os seus investidores, nós já estaríamos entre quinta ou sexta potência mundial. Né? Teve que vir uma guerra aqui para a gente ter uma possibilidade de ocupar o espaço da Rússia, né? Que é o que vai acabar acontecendo, pelo menos eu estou lendo assim. Mas a gente tem que se preparar porque essa turma que está hoje no poder, ela vai cair. A gente já teve, vamos pegar tributação e guerra, né? Então a Inconfidência Mineira, que ocasionou a independência do Brasil, ela era, então, os 20% do ouro lá, e que daí, por uma ordem de Portugal, eles criaram a derrama, que era para justamente não prescrever, ó a prescrição aqui, e aí vinha numa data tal em que a derrama acontecia para todo mundo que não tinha pago, eles faziam na marra, que pagassem mais do que 20%, né? Pagasse tudo que estava sendo devido. E lá em Minas Gerais, então, veio a Inconfidência Mineira, depois a nossa independência, e nós tivemos aí 3 anos atrás aí a nosso início de Inconfidência, né? Que tivemos uma pessoa de fora do ciclo político convencional assumindo como governador, que foi o Romeu Zema, e que deve se eleger agora de novo. E vamos ver se isso para o âmbito nacional a gente consegue também, né, Letícia? Porque a gente está no meio desses grupos que escolhem as pessoas, mas que eles vão fazendo as leis de acordo com aqueles que têm o dinheiro, o poder econômico, né, nas mãos, para só eles se beneficiarem. A tributação do consumo aqui no Brasil não é uma das maiores do mundo, a gente não viu com o IBPT, a gente tem que fazer essas nossas educações dadas, né, para o pessoal de que o Brasil não dá retorno e mais coisas, tem que deixar de maneira mais clara, sabe, Letícia? E aqui está o meu propósito. Monra, então a gente está compartilhando o mesmo propósito, deixa eu falar. Muita coisa da tua fala que é tão legal, porque a gente tem visões muito parecidas, assim, né? Porque eu vim da escola do IBPT, então aprendi a enxergar dessa forma e, de fato... Então, dentro do curso do FTF, que é o meu curso de formação, eu pego um módulo só para falar de sistema tributário, então mostrar todos os estudos que a gente faz, todos os anos, como que a gente faz os estudos, a importância dos estudos, porque eu estou formando tributarista. Eu não estou formando o advogado tributarista, eu estou formando o tributarista, né? E o tributarista de inteligência de negócio, para ter essa visão do negócio, visão... Então a gente vem desde o começo. E você falando da parte histórica, eu tenho um módulo só para falar do histórico da tributação. Olha, e os meus alunos brincam, para falar, você ensina desde o início mesmo, porque ensina desde lá do começo da Bíblia, diante da Bíblia. Sim, toda a história
todo impacto. Porque assim, a nossa história, a tributação permeia a história, a principal fonte de receita do Estado, né? Se a gente pensa, é a principal fonte de receita do Estado. Então, sim, é foco de guerra, foco de conflito, foi palco lá da Revolução Francesa. Então, assim, a tributação tem tudo. Para o aluno entender a importância, porque ele tem que se preparar para entender o nosso contexto atual de discussão de reforma tributária. E eu falo, gente, a gente precisa entender o passado para a gente poder entender onde estamos e para onde vamos. E qual que é, assim, pensando em tudo isso, o que está para esperar? Você tem que ficar com medo de reforma tributária, né? Como profissional, vai vir a reforma tributária, eu vou perder espaço. Não, de forma alguma. Primeiro, porque a reforma tributária, se vier, não vai resolver problema. Não vai. A grande tendência é de que piore a situação, pelo nosso histórico. Vai aumentar a carga. Vai aumentar a carga. Eu compactuo, agora que eu estou estudando finanças, né? Estou estudando. A gente vai estudando ao longo da vida, né? Comecei a estudar mercado financeiro para entrar no mundo das criptomoedas, para poder entender todo o contexto. Então, fiz toda a parte de finanças. Então, você, dentro das análises de bolsa de valores, das ações e tal, você tem análise técnica e análise fundamentalista. O tributo você tem análise fundamentalista. Quer analisar a reforma tributária? Análise fundamentalista. Veja todo o contexto histórico, de onde viemos, onde estamos, para onde vamos. Daí você vai prever o futuro. Exatamente a mesma ideia da análise fundamentalista para você analisar a bolsa de as ações, né, qual ação investir e tal. Aquela coisa. Mas é muito parecido. E é legal a gente ter essa vivência, poder passar para o pessoal. Porque assim, o que acontece, né? Eu estou dentro desse mercado de educação tributária. O que você escuta de educação tributária? Agora, né, recuperação de crédito tributário. Todo mundo vem, porque eu quero aprender recuperação de crédito tributário. Eu falei, gente, tudo bem, você vai aprender, é importante aprender, eu ensino também, mas assim, o tributário é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. E se você quer ser um tributarista de fato, e o que eu defendo aqui, ser um tributarista valorizado, você precisa aprender a pensar. Porque pensar, você vai se posicionar, você vai criar essa autoridade, você vai conseguir levar estratégias para o seu cliente. Então, é muito maior e é muito legal você trazer esses pontos, porque é justamente isso. Por que eu estou estudando tanto agora a questão das novas tecnologias, mercado cripto? Porque a tributação vai caminhar para isso, né, Monroy? Vou dar um exemplo prático para você. Um dos últimos pareceres que eu emiti aqui foi sobre a tributação sobre o streaming no México, o impacto que causaria numa empresa brasileira. E aqui no Brasil a gente já tem a complexidade da natureza do streaming, né? Se é serviço, se é sessão de direito e tal. E aí você tem a tributação na remessa, e aí você tem a tributação doméstica lá no México, em que ele exigiu daí uma tributação mais alta, né, para pegar Netflix e todos esses outros aí, né, mas que acabou pegando o Brasil aqui, numa situação em que haveria o ensino, né, seja de línguas ou de alguma outra situação, né, com direitos autorais ou não envolvido, mas o fato é que você tem aqui um potencial litígio, um problema de guerra até, na medida em que o México, então, estaria desrespeitando acordos assinados com outros países. Por quê? Qual é a natureza jurídica dessa renda, né, desse serviço digital? É algo novo? Ou é lucros do artigo 7º? Ou é o 12? Ou, sabe? Então, na verdade, já está lá tudo disciplinado. O México não poderia ter tributado num determinado, porque a receita seria toda do país de residência. E isso pode causar um problema gravíssimo, gravíssimo. Tem aí na própria ONU, no próprio projeto, uma discussão da OCDE, em que o Pascoal estava falando sobre, o Pascoal é o CEO lá, né, o Lamy, você tem uma situação na qual o nível de tributação de países em desenvolvimento sobre essas novas tecnologias, dando uma classificação que não é a correta do ponto de vista da OCDE, né? E aí eu estou falando do Clube dos Países Ricos, tentando proteger suas bases tributárias. E aqui já a gente vai entrar no BEPS, né? Mas a gente tem uma situação na qual os países em desenvolvimento precisam arrecadar mais, as multinacionais precisam ter a certeza do preço, porque tudo bem eu pagar mais tributo, ninguém aqui é contra pagar tributo, desde que você saiba para onde ele está indo e você tenha como passar ou não no preço, como você precificar, senão vai quebrar a tua empresa se de uma hora para outra isso vire um custo com multas retroativas, né, como
está acontecendo na questão da Apple, né, no que foi julgado lá da Irlanda contra, né, a União Europeia e tal, você traz uma incerteza jurídica para dentro do teu jardim, né, para dentro da tua casa, que não permite que nenhum negócio permaneça, que não tenham como se desenvolver, porque você sabe que você, não podendo precificar, porque você tem que colocar uma provisão, com ou sem multas, né? O teu preço fica tão alto em comparação com um concorrente que tem um produto substituto, né? E aí a gente entra em estatística para falar de elasticidade de demanda, de oferta, onde você, como tributarista, vai ter que identificar se aquilo é um tributo direto ou indireto, né? Em que o consumidor está pagando no preço, consegue destacar ou não, vai se acreditar ou não, que é maluco isso. Então você tem sim, e eu recomendo muito para quem está nos assistindo ou que venha nos assistir, Letícia, que comece a pensar fora da caixa. Não é só aquele negócio do fato gerador ou hipótese de incidência, né? É muito maior do que isso. Tributária. O que é super importante, né? Eu não acho que eu sou muito defensora. A gente sim, não, é a base. Tem que ter as bases do direito tributário. Se a gente quer ser tributarista, temos, né? Faço questão de ensinar isso também. Mas para quê? Para algo muito maior. Né? Eu sou muito defensora de chega do mais do mesmo, né? Assim, porque realmente a tua visão, Morre, você não é mais do mesmo. Quantos tributaristas ou quantos profissionais têm uma visão assim de mundo, estratégica e tal? Então, eu também não me considero mais do mesmo, né? Porque a gente tem uma visão diferenciada, né? A gente agrega coisas diferentes. E é isso que é o nosso papel, o nosso propósito aqui de trazer, porque realmente, gente, a gente está montando, né? Estamos aqui lidando com bases do que vai vir no futuro em termos de tributação, em termos de negócio, e a gente tem que estar preparado para auxiliar da melhor forma. Morre, vamos falar um pouquinho do BEPS agora? Eu acho importante a gente falar do BEPS, porque ele está bem, se insere bem dentro desse contexto do que a gente está falando. Acho que é legal você falar também do ponto de vista dos países ricos, né, versus os demais países do globo. Então vamos entrar nesse tema para o pessoal entender. Vamos sim. Bem na época em que eu estava em Viena, então 2005, 2006, estudando tributação internacional, tinha o debate muito grande dentro da OCDE e da ONU, né, de alguns relatórios contra a corrupção e, na verdade, contra o planejamento tributário agressivo. Eles chamam de harmful tax practices. Então, essas práticas de paraísos fiscais e outros que a gente já vai ver aqui no BEPS, em que houve, então, uma movimentação dos países mais desenvolvidos, né, do clube dos ricos aí, contra essas artimanhas, né, para desvio de base tributária para outros locais onde você conseguia não apenas pagar menos imposto de renda, e as alíquotas de imposto de renda sempre foram mais altas nesses países, e recentemente que baixaram aí para o nível de 21,5%, tá? E o Brasil ainda não baixou, o seu está em 34%, mas vamos lá fechar esse parênteses aqui. Então, em 98 veio esse relatório, o Primarolo Report, né, onde a gente discutiu isso. Então, esse meio que foi o embrião do projeto BEPS, né? O projeto BEPS daí veio em 2012, 2013, se não me engano, colocando 15 possibilidades, 15 ações que eles chamam, né, actions, onde você, em função da evolução tecnológica em especial, e ainda a insistência desses paraísos fiscais, e paraísos fiscais não são só ilhas, né? O próprio Estados Unidos é um dos maiores paraísos fiscais do planeta, né? 285 mil empresas num prédio em Delaware. É um troço maluco, né? Então isso é uma concorrência desleal, Letícia, em que você não adianta querer ficar naquele romantismo, não, Estados Unidos é o mocinho do mundo e tal. É concorrência, é sobrevivência no mercado. E aí eles fazem tudo para poder atrair negócios para lá que não paguem imposto de renda, desde que não impactem na economia americana, por exemplo, né, que é só para quem é exportador. Mas isso, mais um, eu vou me empolgando, Letícia. Mas vai ter tempo. Tá bom. A gente, então, nasceu lá em 98 com esse relatório, foi crescendo, aí veio em função da evolução tecnológica, não só da streaming, mas também das criptomoedas, a necessidade de você começar a coibir a sonegação, né? Então, de você ter o acompanhamento de nota fiscal com
transação econômica, né, financeira. Então, vamos lá, começou com os Estados Unidos com o FATCA, né? Daí depois veio para a União Europeia, né? Uma outra sigla, mas que é mais do mesmo. Ou você me entrega aqui, de mão beijada, toda a tua movimentação financeira para eu cruzar com as informações que você declara aqui no meu país, ou você vai pagar na fonte 30% ou 35%, que é caríssimo, né? Então, misturando todo esse combate aos paraísos fiscais, a sonegação, a transparência, então, como moeda principal, se uniu daí no BEPS, né, que é Base Erosion and Profit Shifting, então é a erosão da base ou a transferência de lucros, né? E isso você faz como? Criando figuras artificiais, então instrumentos híbridos. O próprio juro sobre capital próprio brasileiro, né, foi acusado por vários países como instrumento híbrido, porque você tem no Brasil uma tributação mais vantajosa de ter apenas uma tributação de 15% na fonte, e é dedutível, né, contrariamente ao dividendo, e no outro país que está recebendo isso, recebe como se dividendos fosse. E normalmente os países têm uma tributação privilegiada, ou menor, né, para dividendos, muitas vezes isento. Vou pegar a Noruega. Então, em 2012, eu fui dar uma palestra em Viena, daí depois dessa palestra em Viena, eu fui para a Noruega, a convite da Receita Federal, né, o pessoal de grandes contas da Receita Federal da Noruega, para falar um pouco mais sobre o sistema tributário brasileiro. Expliquei para eles, do meu jeito, né, falando a origem, né, do juros sobre capital próprio, que veio desde a época em que a gente tinha um ambiente inflacionário, que tinha correção monetária de balanço, em que o governo brasileiro não poderia lançar mão de perder, né, a grande parcela de dinheiro no capital social das empresas, que fariam com que esse dinheiro fosse todo embora e voltaria como empréstimo, né? Isso traria um problema econômico gigantesco, né, de instabilidade das empresas, que poderiam quebrar e não ter com o que pagar os seus credores. Expliquei um pouquinho, até isso é obra é discutido na obra do Ivan Zubert, que fez doutorado na Alemanha, né, sobre a natureza dos juros sobre capital próprio, mas mesmo eu explicando tintim por tintim para eles, eles fizeram com que os dividendos recebidos do Brasil a título de juros sobre capital próprio passassem a ser tributados, ao invés de ter a natureza de dividendo, que era a interpretação normal, pegando a Convenção de Viena, né, de interpretação dos tratados lá de 1940, que o Brasil é signatário em 2006, acho que passou recepcionou, né, aqui no nosso ordenamento. Que tem aqui atrás, ó, bem esse aqui, ó, que a Bettina coordenou. Tem aí o artigo. Eu escrevi o artigo sobre o tratado, quando ele foi recepcionado, os reflexos na tributação, mas eu precisaria ver ali o ano. Olha só. Mas aí, se a gente não está olhando, né, por todos os lados, né, o que a gente no Brasil, pelo menos para os meus alunos de pós e MBA aqui, eu vejo, né, eles são muito especializados em alguma coisa, ou especializado em ICMS, ou PIS e COFINS, essa visão que a gente está trazendo aqui, né, dos impactos, a origem dos juros sobre capital próprio, a consequência, como é que você interpreta um tratado, né, em regime, né, de resolução de antinomia, hierarquia, ou cronologia, ou a especialidade, que no caso o Brasil acaba adotando, né, para interpretar os acordos para evitar dupla tributação em comparação com a sua legislação doméstica, você acaba perdendo o fio da meada, né? Mas aí, olhando no BEPS, então, 15 ações para tentar fazer com que instrumentos híbridos, por exemplo, que é uma das ações, que é a segunda ação, foram lançadas justamente para combater a evasão fiscal, justamente para combater os instrumentos de você transferir todo o lucro de um país com uma economia robusta, né, para uma ilha, né, para uma offshore ou para um artifício em que você perca a possibilidade de tributar esse lucro ou a sua distribuição para os acionistas pessoas físicas. E isso hoje, eu diria, para muitos grupos é uma questão de sobrevivência, para outros é uma sacanagem, porque você tem até pessoas dos altos governos aí, com não só trusts e offshores, né, em paraísos fiscais. Foi o que derrubou o David Cameron,
né, lá do Reino Unido, ele era primeiro-ministro. Foi pego lá no Panama Papers, da família dele, e aqui, quando pegam, você se torna candidato. Elegível para liderar o país. É uma loucura, Letícia. Ponto de vista. Inclusive, você falando do Panama Papers, para quem quiser, né, de uma forma mais lúdica, estudar sobre o Panama Papers, tem aquele filme A Lavanderia, do Netflix, que é assim, um retrato mais lúdico, mas é interessante, porque ele é totalmente falando sobre todos esses esquemas de planejamento tributário fictícios, né? Que na verdade é um monte de sonegação fiscal, um monte de fraude. Mas é interessante, então fica a minha recomendação aí para quem está nos ouvindo, nos assistindo, para pegar o fim de semana ali e assistir a lavanderia, que é bem interessante esse... E agora acho que é importante, antes até de assistirem, lembrar, né? A OCDE, ela nasceu pós-guerra, para justamente criar formas de que os sistemas tributários dos países se aproximassem num mínimo comum, para justamente não dar essas brechas, né, de sonegação na cara dura, e aí especialmente no âmbito internacional. E aí a gente evoluiu daquele relatório de 1998 para 2013 em função da evolução das tecnologias, em que um streaming é mais recente até do que 2012, se duvidar, ou então outras, agora as criptomoedas. Uma das formas que eles tinham de fiscalizar era na fonte, né, Letícia? Pois é, agora eu tô pensando, porque o seu Bitcoin nasceu em 2009, mas claro, né, ele ganhou mais força lá a partir de 2017, 2016. Agora o streaming eu não lembro, mas eu acho que é mais antigo. Será que não é mais antigo do que 2012? Não vou me lembrar agora. Mas o medo dos países mais desenvolvidos, né, e das administrações tributárias é a perda de arrecadação. Sim, claro. Ou então que eles percam a vantagem competitiva que eles têm de tributação no país de residência, né, que é da origem do investimento estrangeiro, e eles são os donos do mundo. O capital financeiro está nas mãos dessa turma. Então você tem o desenvolvimento de tecnologia, que é um carve-out, né, que é uma exceção na proibição de você dar um tratamento diferenciado entre nacional e estrangeiro, né? Então P&D, pesquisa e desenvolvimento. Como é que o Brasil vai investir em pesquisa e desenvolvimento abrindo mão de arrecadação se é um país quebrado, né, do ponto de vista, né, de fluxo de caixa? Em comparação com França, Alemanha e outros, a gente perde cabeças pensantes de engenheiros e outras profissões aqui para esses países mais desenvolvidos, porque eles o tempo inteiro estão colocando benefícios, né, não só de P&D, mas outros que se encaixam, né, esses subsídios aprovados, para atrair pessoas mais qualificadas e que lá desenvolvam as tecnologias das quais haverá receitas de royalties. É muito simples. Você vai receber, vamos lá, no papai e mamãe aqui, Letícia, você normalmente investe para receber dividendo, ou você desenvolve uma tecnologia para receber um royalty. Isso é dinheiro na veia. A tributação sobre isso é um detalhe. Pode ser caro? Pode. Mas se você não tiver essa visão, e aqui vai a minha dica, né? Que até pouco tempo atrás eu indicava para todas as pessoas que trabalhavam comigo estudar contabilidade, hoje eu já indico para estudarem economia e estatística. Porque eu acho que isso vai fazer a diferença. Vai fazer muita diferença. Então, você tem nas histórias, né, de tributação e dos acordos para evitar dupla tributação e tal, qual que é a diferença de você pagar para explorar um campo de petróleo, por exemplo, você pagar 20 a título de royalty ou 20 a título de imposto de exploração de alguma coisa? Nada, é o mesmo 20% que está indo, só muda o nome. Só que aí você pode entrar ou não nas limitações que você acabou aderindo quando entrou em acordos multilaterais. O Brasil, membro da OMC, signatário do GATT ou do GATS, ele não pode fazer algumas coisas, né? O Brasil, sem entrar na OCDE, ele não vai poder interpretar algumas coisas diferentemente do que está lá, a menos que ele coloque as exceções ali na hora da entrada dele. Mas o fato é que, se você não tiver essa noção de economia, se você não tiver essa noção, que aqui no Brasil é nenhuma, né, de que o dinheiro que você arrecada, ele tem que ir para algum lugar e você tem que controlar isso, o nosso pecado mortal, Letícia, e aí pode ser que o pessoal da doutrina e das faculdades queira me matar por isso, mas olha, a complexidade é enorme e a divisão, ainda que seja para fins educacionais, né, didáticos,
entre direito tributário e direito financeiro, isso é uma merda. Se você não tiver isso junto, direito administrativo, direito financeiro, direito tributário, você não consegue identificar se aquele negócio é bom ou não. Eu falo, e falar de tributário é algo totalmente multidisciplinar, né, Morra? Você mesmo falou aqui, a gente precisa entender a parte do direito, precisamos. E dentro do direito existem várias interconexões, direito administrativo, direito financeiro, próprio direito civil na parte das elusões fiscais, você tem vários pontos de interconexão, direito societário, enfim. Mas fora do contexto do direito, contabilidade, administração, economia, agora análise de dados, tecnologia, estatística. Então é totalmente multidisciplinar. Por isso que eu falo hoje para você ser tributarista em si, olha, você tem que se dedicar ao estudo do tributário de tudo. Então, assim, tanto que o Masayuki, excelente tributarista no meu ponto de vista, não é formado direito. Sim. João Eloy, verdade, tá fazendo direito. Vai se formar em 2 anos. Então, ele vai se formar em 2 anos. Para mim, também excelente tributarista. Formou em direito, mas não advoga, nunca tirou a OAB. Eu acho que são todos pontos super complementares e que hoje a gente está com vamos pensar também do ponto de vista positivo, a disseminação do conhecimento está muito maior do que na nossa época, né? Então, às vezes a gente também pegar um baita de um professor, alguém que estudou estatística e extrair daquele conhecimento que a gente vai aplicar no tributário. Né? Um baita de um cara da administração que de repente está compartilhando o conhecimento dele e aplicar no nosso... E é isso que eu venho fazendo, estudando outras coisas. Não estou fazendo faculdade, tá? Não estou fazendo eu sou fã de vocês. Eu tô louca, agora só da faculdade. Eu sou fã do trabalho de vocês. O que a gente precisa é identificar como é que os outros países fazem essas comparações, essas fórmulas, que nem dos 30 países lá que vocês são analisados, tem um critério único de vocês. O que a gente precisa, Letícia, é identificar, então, vamos pegar o México, desse exemplo da tributação, né, sobre o serviço de streaming, né? Isso é algo que eles decidiram, mas é para fins de arrecadação, é na cara dura. Netflix, dane-se que vai pegar lá outra empresa do Brasil. Né? Dane-se que vai pegar alguém que está ensinando inglês ou ensinando outras línguas. O fato é que, para mim, isso é uma tributação digital. E você entra nisso. E se eu já assinei lá atrás acordos para evitar dupla tributação, em que a interpretação é artigo 7º ou artigo 12, dane-se. Não, isso é uma novidade. Aqui é uma novidade. Você tem uma necessidade, Letícia, de fazer com que haja segurança jurídica. E aí eu volto aqui no projeto BEPS, né? Então são 15 ações. A primeira fala sobre a digitalização, que entra esse exemplo do México que eu falei. Então tem um arcabouço, né, de orientações sobre o que é a digitalização, o que são serviços, né, digitais, produtos, cessão de direitos ou não. Aí você tem uma ação, a segunda ação, né, que é a neutralização de efeitos, né, dos arranjos híbridos. Então eu dei o exemplo de juros sobre capital próprio, que é um mau exemplo, mas você tem uma tributação como juros aqui e é tributado daí no credor, né, receptor desses juros, como se dividendos fosse. Isso é um instrumento híbrido. Aí você tem na ação 3, né, a questão do CFC, né, e não é o coxa, é Controlled Foreign Corporation. Então, tudo isso que você tem, o controle de empresas para evitar que haja a remessa, né, entre aspas, ilegal ou passiva de lucros para paraísos fiscais. Aí você tem na ação 4, né, o combate, né, a limitação de dedutibilidade de juros. Então, no Brasil, a gente tem isso agora, né, mas faz pouco tempo. Você tem daí a ação 5, Você tem a ação 5, que daí pega aquela origem da OCDE, do combate aos paraísos fiscais, né, que é Harmful Tax Practices, então o planejamento tributário agressivo, aceito pelos países. Daí a prevenção do abuso de acordos bilaterais, que é a ação número 6. Aí você, estou vendo aqui do próprio site, tá? Na ação 7 fala o status dos estabelecimentos permanentes, porque o estabelecimento permanente é isso que vai definir para onde você vai pagar a tua tributação sobre a renda. Se você está num país utilizando da sua infraestrutura, você tem que contribuir com a sua tributação, né? E aí você tem
uma situação na qual, uma vez configurado o estabelecimento permanente em determinado país, você passa a ser, pessoa física ou jurídica, né, contribuinte em renda mundial para aquele país, né? Ou dependendo do país, que é só no aspecto territorial, né, você tem alguns reflexos. Mas o fato é que você, até pouco tempo atrás, vou te dar o exemplo do meu professor. Então, no último slide dele, você tinha lá uns dizeres que basicamente é o seguinte: você só configura estabelecimento permanente se você quiser. De tanta exceção que tem. Então, e muitas vezes o planejamento tributário é sim constituir estabelecimento permanente num país de tributação mais alta. Porque os países de tributação mais alta, vou pegar esse exemplo dos Estados Unidos, Delaware e tal, muitas vezes você tem uma tributação específica que te dá zero de tributação. E daí você cai naquilo que é o objeto dos acordos. Às vezes a gente fica pensando, porque essa questão do estabelecimento permanente, às vezes eu fico pensando em algumas situações, até eu pego o exemplo da França, né, que é um país que tem uma alta carga tributária, mas tem muito benefício para filiais, né, imposto de renda. Então, às vezes, realmente é uma análise ampla que a gente tem que ver, contextualizar. E aí a gente entra, né, na regime digital agora. Será que um servidor num determinado país é suficiente para configurar esse estabelecimento permanente? Né? Na Estônia, na Eslovênia, que é o menor país e que faz parte, a Eslovênia está abaixo da Áustria ali, é um país pequeno, não é desenvolvido, mas está na OCDE e está sujeito a essas regras. Mas ela, assim como está sujeito para o mal, está sujeito para o bem. Então ela pode desenvolver uma legislação lá para atrair servidores, para, enfim, fazer com que haja a atração de investimento estrangeiro e tecnologias para o seu território. Simples assim. Daí, saindo dessa ação 7... Para a gente discutir. Não, vai longe, Letícia. Vai longe. Que horas que acaba o nosso podcast? Não, a gente já tem que... Eu vou acelerar aqui. Daqui a pouco o pessoal também, né, já tem os seus compromissos aí pós-almoço. Mas, Monroy, deixa eu te falar uma coisa, tá? Agora, no mês de maio, agora, na segunda quinzena de maio, a gente vai promover uma imersão sobre tributação internacional e das novas tecnologias. Vai ser um fim de semana inteiro. Então, você vai, com certeza, ser um dos nossos professores, porque tudo isso que a gente está conversando agora... a gente vai debater em mais tempo lá, vai ser no fim de semana todo. Entendi. Eu vou te passar as datas para ver se você consegue fechar aí na tua agenda, se você tem disponibilidade, porque eu não consigo pensar em novas tecnologias sem a gente não trazer esses conceitos que você trouxe, da interpretação dos tratados, dos principais artigos, dos tratados, dos reflexos, a questão da tributação em níveis globais, do mínimo imposto único, enfim, tem muitos assuntos que permeiam esse nosso assunto aqui, que infelizmente hoje, né, nessa nossa 1h e pouco aqui, a gente não ia conseguir, né, abordar tudo. Mas eu também... E você viu que o mínimo imposto não passou, né? Ainda. Né, uma super viu que não passou. Que tem aí, mas a gente tem que trazer todo o contexto para o pessoal entender a importância dessa discussão do mínimo imposto e depois os reflexos diretos, indiretos que vão vir para o Brasil. A nossa carga tributária, o Brasil já tributa muita coisa, foi chato, né? Quando a gente vai pensar em investir fora, para o brasileiro investir em outros países é muito complicado, você tem que fazer muito planejamento, porque o Brasil tributa tudo, quer tributar tudo sempre. Então, mas eu já quero te deixar esse convite, pessoal. O pessoal gostou muito do tema, várias pessoas elogiando aqui também no YouTube, o pessoal falando, nossa, perguntaram se a live vai ficar gravada, ela vira um episódio do podcast, tá? Tem pessoas que estão nos vendo ao vivo aqui. Depois a gente vai extrair o áudio, vai subir para as plataformas de podcast, como Spotify, por exemplo, na quinta-feira da semana que vem, tá? Então daí vocês podem ouvir, anotar os termos que vocês não sabem, ir pesquisar, se aprofundar, mas já deixem na agenda, tanto o Monroy como quem está nos ouvindo. A gente vai fazer uma imersão, a gente vai divulgar mais para frente, vai abrir matrículas, inclusive, mais para frente, para esse fim de semana em que a gente só vai se debruçar sobre esse tema, tá? Sobre tributação internacional, sobre nova economia, novas tecnologias. E eu deixo o convite para todos, tá? Quem é nosso aluno do FTF, essa imersão é um bônus, né? Então, o aluno do FTF já ganha a imersão. São 4 imersões no ano que vem no pacote do FTF, então essa é uma delas.
E vai ser muito bom. É um tema que eu particularmente sou apaixonada, né? Desde sempre. A tributação internacional sempre gostei muito. Foi toda a minha questão do meu mestrado, né? O que eu escrevi lá da minha dissertação. Então, eu sempre gostei muito disso. Não fiz tantos trabalhos na prática como você, né, Monroe? Que você trabalhou ativamente com esse tema. Mas já fiz alguns bons trabalhos também envolvendo isso, tanto na época que eu estava em São Paulo, como em Curitiba também. E agora muito porque está vindo muita coisa relacionada ao mundo cripto, né? Então a gente vê o pessoal está investindo muito fora, está recebendo de fora. Então é um tema que na minha vivência atual está muito ativo também. Então eu preciso estudar cada vez mais, quero debater cada vez mais para ver também a posição dos colegas, para assim a gente também poder aplicar na prática aqui com os clientes. Monroe, gostei muito do nosso bate-papo. Eu também. Eu sei que você tem muito mais para agregar, com certeza. Mas deixa aqui, eu vou te passar depois certinho as datas. Se eu não me engano, é 20, enfim, fim de semana ali do 20 e poucos de maio, tá? E para quem está nos ouvindo, para quem nos acompanhou ao vivo, muito obrigada. Lembrem-se sempre de se inscrever no podcast. Eu vou fazer o seguinte, o Monroe trouxe os 15 pontos aqui do BEPS, aproveitando. Eu vou pegar um PDF que eu tenho também, que eu baixei lá da OCDE, e eu vou colocar... Não, ele está em português. Eu baixei da OCDE, mas está em português. Eu vou colocar lá no meu canal do Telegram. Então, quem está nos acompanhando, olha lá o canal do Telegram Tributarista do Futuro. É um canal aberto, é só você buscar lá, entra no Telegram, baixa o aplicativo, para quem não tem o aplicativo baixado. Ele é um WhatsApp melhorado, infelizmente, né? Não sei lá se é felizmente ou infelizmente, mas é russo, tá, gente? Só que ele tem uma tecnologia bem melhor do que o do WhatsApp. E lá eu travo 8h30, né? A gente tá sempre passando os nossos conteúdos, as nossas lives, as nossas aulas, mas eu vou colocar esse PDF lá para vocês entenderem o que o Brasil, quais são todos os pontos que o Brasil precisa cumprir para poder ingressar na OCDE, tá? E assim vocês também ficam com material complementar a esse episódio do podcast. Lembrando também, quem tiver interesse em entrar na próxima turma do FTF, deixa o seu nome na lista de espera, tá? A próxima turma também vai ser no mês de maio. Então é só entrar em tributaristadofuturo.com.br, deixa o nome na lista de espera. Quando estiver mais perto, a gente entra em contato e dá as informações, tá bom? Monroe, de novo. E eu tenho um convite para vocês também, Letícia. Opa, muito bom. Dentro dessa concepção que eu estou, né, de transição de carreira, né, criando uma rede de negócios, né, rede profissional e de negócios, o nome é Consciência, Nações, Mercado. E a gente vai montar uma série de invasões em empresas onde o ambiente de competição vai fazer com que tenhamos turmas divididas para trazer o maior benefício para a empresa invadida. Sabe mais desse projeto? Então, lá em maio eu vou te falar bem no detalhe, porque eu estou modelando com a segunda empresa a ser invadida, e é uma empresa multinacional. Legal. Tá ficando muito legal o negócio. Aguardem isso aí. A gente vai fazer uma cooperação. Isso aí, deixa spoiler, o Monroe vai trazer mais detalhes sobre esse projeto para a gente acompanhar lá na nossa imersão de maio. Obrigada, Monroe, tamo junto aí. Em maio, então, vou me comunicando com você ali para passar as datas, para a gente combinar os horários, tudo certinho. E vai ser muito bom, tá bom, pessoal? Ótimo. Excelente sexta-feira para quem está aqui nos acompanhando ao vivo ou para quem está nos ouvindo. Na próxima sexta-feira, às 13 horas, teremos mais um tema de podcast com outro convidado brilhante, porque aqui só chega convidado brilhante, mas vocês sempre podem acompanhar os episódios editados, os novos episódios, na quinta-feira, tá? Então, toda quinta-feira temos um novo episódio nas plataformas de streaming de áudio, já que a gente falou tanto de streaming hoje, nas plataformas de streaming de áudio. E também no canal do YouTube, tá? Vocês também podem acompanhar pelo canal do YouTube do IBPT Educação, tá bom? Tchau, Monroe. Boa tarde para você. Até a próxima. Tchau para você também. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.